Nós que estudamos a Bíblia Sagrada sabemos da importância extrema de conhecermos o contexto histórico e cultural para que possa ser realizada uma exegese mais coerente com aquilo que o texto está querendo nos mostrar. E eu quero te mostrar aqui uma obra indispensável para todos os estudiosos da Bíblia Sagrada. Esta é, sem dúvida, uma das melhores obras acerca deste assunto. Acompanha até o final. Esse vídeo vai trazer detalhes sobre esta obra magnífica. Para você que não me conhece, eu sou Júnior Castro e este é o canal Torá em Foco. O link desses materiais estarão aqui na descrição do vídeo. Você comprando pelo link, você é abençoado e também abençoa o nosso canal. Porque quando você investe em materiais como este, você está investindo em conhecimento e não gastando em superficialidades. Materiais como estes são investimentos preciosos que você pode fazer para a sua vida. Dito isto, é só ir aqui no link embaixo, na descrição do vídeo, você vai ter algumas informações sobre esta obra, clica no link, faz a compra e estará abençoando o nosso canal. Bom, ele é um box com duas obras, Antigo Testamento e Novo Testamento, material de capa dura, de excelente acabamento, obra muito luxuosa, perfeita. Fora a beleza dessa capa, olha para isso aqui, irmãos, muito lindo. Esse aqui é o primeiro volume, Antigo Testamento, comentário histórico, cultural da Bíblia. Antigo Testamento por John Walton, Victor Mateus, Mark Chavalas. A editora é a Vida Nova, uma editora que tem lançado aí materiais durante o longo da história, sempre de excelência para ajudar os estudiosos da Bíblia Sagrada. Quando você adquire um material da Vida Nova, você pode ter certeza que está adquirindo algo de excelência. Eu quero mostrar detalhadamente para você este material, para que você que pensa em adquiri-lo, possa adquiri-lo com muita propriedade. Eu vou apresentar o primeiro material, o Antigo Testamento, e posteriormente falaremos um pouco sobre o Novo Testamento. Aqui atrás nós temos algumas informações relevantes. Como explicar a súbita redescoberta do Livro da Lei durante a renovação do templo por Josias? Segundo Crônicas, capítulo 34, versículo 14. O que o salmista tinha em mente quando louvou a Deus por afastar de nós as nossas transgressões, assim como o Oriente está longe do Ocidente? Em Provérbios, capítulo de número 21, versículo 2, o que significa o Senhor pesa o coração? Para entender e aplicar bem a Bíblia, duas fontes de informação são fundamentais: a própria Bíblia e a compreensão apropriada do ambiente cultural da passagem que você está lendo. Somente depois de conhecer o contexto cultural da passagem em questão é que você entenderá os interesses e o propósito original do autor. Esta obra apresenta o embasamento necessário para um estudo bíblico responsável, fornecendo dados históricos, sociais e culturais para cada passagem de Gênesis a Malaquias e reunindo uma riqueza de informações indispensável para pastores na preparação de sermões, professores em geral e de escola dominical na preparação de lições e estudos, missionários que desejam ler a Bíblia sobre o viés da própria cultura, o que é extremamente importante, universitários e seminaristas na elaboração de seus trabalhos, leitores leigos da Bíblia que desejam aprofundar e aprimorar o seu estudo. A obra inclui glossário de termos culturais e personagens históricas e importantes, mapas e tabelas, explanações sobre importantes questões culturais e ensaios introdutórios sobre o ambiente histórico-cultural por trás de cada livro do Antigo Testamento. Isso é o background que nós precisamos conhecer, né, irmãos?
Publicada anteriormente sob o título Comentário Bíblico Atos, Antigo Testamento. Aqui nós temos algumas referências sobre os autores. John Walton é professor do Antigo Testamento na Welton College. Entre os seus diversos livros sobre o Antigo Testamento estão O Antigo Testamento em Quadros, Panorama do Antigo Testamento, Vida e o Mundo Perdido de Adão e Eva, Ultimato. Victor Matthews é deão da College of Humanities and Public Affairs na Southwest Missouri State University. Escreveu diversos livros sobre o Antigo Testamento, entre os quais The Social World of Ancient Israel. Mark Chavalas é professor de História na Universidade of Wisconsin-La Crosse. Eu acho que é assim que se lê. É organizador da Syria, Mesopotâmia and the Bible e co-organizador de MRT Story, Religion and Culture. Essas são as informações. Então, vamos lá para o conteúdo desta obra. Olha só, nós temos aqui uma belíssima capa de rosto, um grafite muito bonito. O comentário histórico-cultural da Bíblia, Antigo Testamento, é um tesouro de informações essenciais para enriquecer a compreensão bíblica do leitor. Os autores são especialistas em Antigo Testamento e no mundo antigo do Oriente Próximo. Por isso, apresentam o resultado de sua investigação de forma extremamente acessível, permitindo que o leitor de hoje consiga cruzar a ponte entre o mundo atual e o mundo bíblico antigo. Irmãos, isso aqui é extremamente importante. Na exegese, quando estudamos, aprendemos exatamente isso aqui. A hermenêutica também nos fala que para compreender as escrituras de forma correta, temos que entender o contexto histórico e cultural para criar essa ponte de acesso ao mundo antigo com o mundo contemporâneo. Esse volume traz para o leitor da Bíblia, com pouco conhecimento do mundo antigo, uma enorme quantidade de informações sobre o ambiente sociocultural dos textos do Antigo Testamento. Os autores apresentam o material de forma clara, concisa e direta. Trata-se de uma ferramenta esplêndida, Temelius. Esse comentário preenche uma lacuna significativa na biblioteca de obras de consulta sobre o Antigo Testamento. A obra põe o leitor em contato direto com muitas facetas do texto bíblico, ao mesmo tempo que abre caminho pelas questões levantadas pelos mais recentes estudiosos acadêmicos. Os autores produziram uma obra muito útil que evita divagações e foge do jargão técnico. Recomendo entusiasmadamente William Van Gemeren. Leitores que conhecem e usam o comentário histórico-cultural da Bíblia, Novo Testamento, de Craig Keener, ficarão animadíssimos em saber que agora terão também o volume que completa o jogo, o comentário histórico-cultural da Bíblia, Antigo Testamento. Esse volume sobre o Antigo Testamento trata naturalmente de um período muito mais distante no tempo e muito mais desconhecido quanto às suas características culturais. E assim, satisfaz a necessidade de conhecimento nessa área, como nenhum outro livro que eu conheça. O comentário abrirá os olhos do leigo para a vasta e ainda pouco explorada riqueza presente nos recursos que a arqueologia do Antigo Oriente Próximo nos oferece, chamando a atenção também para os textos que podem ajudar na compreensão do Antigo Testamento. Já prevejo uma aceitação entusiasmada desse livro. Harry Hofner Jr., Oriental Institute of the University of Chicago. Aqui nós temos um sumário vasto. Prefácio, lista de reduções, outra fonte sobre o ambiente cultural do Antigo Testamento,
Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, livro históricos, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esté, literatura poética e de sabedoria, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, literatura poética, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Finalizando com glossário, mapas e tabelas, índice temático. Aqui está um prefácio falando um pouco ainda sobre essa obra. Eu vou saltar isso aqui, irmãos, para trazer algumas outras informações. O que isso aqui nos mostra? Nos mostra que cada livro desses citados, todos os livros do Antigo Testamento, você vai conseguir possuir uma perspectiva do que o contexto original está querendo falar. Eu vou analisar com vocês apenas duas passagens que eu achei bastante interessante. Salmo de número 103, versículo 12. Vamos ver o que é que o autor está querendo dizer com essa perspectiva. Mostra com bastante detalhe. Salmo 103, 12. No hino egípcio, a Amon-Ra, a divindade, é louvada por julgar os culpados como resultado de seu discernimento. Os transgressores são destinados ao Oriente e os justos ao Ocidente. Aqui é a explicação do que diz o Salmo de número 103, 12. Provérbios capítulo 21, versículo 2. Vamos ver o que diz. O Senhor pesa o coração. Na tradição religiosa egípcia, o morto tinha de passar por um julgamento final diante dos deuses. Tote, o deus escriba, registrava as respostas do examinado, enquanto o coração da pessoa era pesado em uma balança de duas bandejas, onde do lado oposto era colocada uma pena, simbolizando a verdade. Se as respostas estivessem corretas e o coração não ultrapassasse o peso da pena, então a alma poderia entrar no reino de Osíris e viver para sempre. Mas se não passasse no teste, seria extinta, visto que um deus demoníaco, que é o deus Sebec, na forma de um crocodilo, consumia a alma. Os textos das pirâmides e o livro dos mortos continham feitiços e uma lista de respostas corretas para dar durante esse exame final. Os israelitas tomou emprestada essa imagem retratando Deus, pesando o coração, a sede do intelecto e, portanto, das tomadas de decisões, a fim de determinar a capacidade da pessoa em fazer o bem ou mal. Veja ainda Eclesiastes 3,17, Jeremias capítulo 20, versículo 12. Então, irmãos, diante disso aqui, olha só como você pode ser profundo na explanação de um texto como esse. Visto que é muito difícil você encontrar alguém que traga essa perspectiva correta, analisando o contexto cultural. Veja que essa passagem remonta a uma tradição lá do Egito e agora é remontada aqui pelos israelitas. É por isso que é importante conhecermos contexto histórico-cultural. Vamos então agora para alguns textos do Novo Testamento. Existe uma passagem que eu já deixei até separada aqui, que eu quero mostrar para vocês que dificilmente, sem o conhecimento histórico-cultural, alguém conseguirá entender. Aqui tem as mesmas informações, apenas algumas particularidades aqui referentes ao Novo Testamento. Jesus nos advertiu que não orássemos como pagãos, mas como os pagãos oravam. Por que Tiago, em sua carta, tinha tanta certeza de que os ricos explorariam os pobres e os arrastariam para os tribunais? Porque as pessoas achavam incomum Jesus exorcizar demônio com autoridade. Tudo isso você vai encontrar nesta obra aqui. Essa lista de reduções e abreviaturas e siglas gerais trazem muitas informações importantes.
o aramaico, o Talmud babilônico, conferir especialmente fragmentos, grego, hebraico, a Mishnah, Tosefta, Targum, tradução em português, veja versículos, volumes, Talmud de Jerusalém, e uma ampla informações sobre versões da Bíblia e obras de referência citadas. Nós temos aqui, um conjunto amplo de informações. Como usar esse comentário? Isso aqui é muito importante também, tá, irmãos? Você saber como utilizar de forma correta o comentário. Vou ler rapidamente essas informações aqui para que possamos ter uma noção. Em sua definição mais básica, pano de fundo, ambiente, contexto ou antecedentes são os elementos que os autores da Bíblia não precisam mencionar porque poderiam presumir que seu público original os conhecia. Contudo, o público atual muitas vezes não conhece esses elementos, e alguns textos bíblicos se tornam igualmente obscuros quando não dispomos dessas informações. Conhecer o ambiente histórico e cultural de cada passagem pode lançar luz sobre praticamente todo o Novo Testamento. Mas grande parte desses dados é de difícil acesso para o leitor, sem especialização na área. Embora existam muitos comentários bíblicos úteis, não há nenhum de um só volume que se concentre exclusivamente na fonte histórica culturais do Novo Testamento. Mas o ambiente histórico-cultural que indica como os autores do Novo Testamento e seus primeiros leitores teriam entendido a mensagem é justamente o recurso que falta para o leitor não especialista que deseja estudar a Bíblia. A maior parte dos outros elementos, como o contexto literário, pode ser observada como base no próprio texto. Há livros que tratam dos antecedentes culturais, Novo Testamento, mas nenhum deles está organizado de forma que permita ao leitor responder a todas as perguntas pertinentes de determinadas passagens. Essa carência me convenceu há quase 3 décadas a realizar esse projeto, a menos que alguém que me antecedesse nele. O livro foi escrito com a esperança de que mais leitores possam agora ouvir o Novo Testamento de um modo bem mais próximo ao que foi ouvido pelo público original. E aqui você vai ter mais algumas referências. Tudo isso aqui ainda mostrando como você utilizar esta obra. Olha a quantidade de páginas. Como não usar este livro. São informações preciosas que você precisa consultar. Um comentário popular, não acadêmico. Outras fontes para estudar o ambiente cultural do Novo Testamento, e aqui vai trazer algumas fontes: judaísmo, textos rabínicos, judaísmo, análise dos documentos, judaísmo, fontes primárias. A necessidade de um comentário histórico e cultural, mais informações sobre esta obra. Irmão, a quantidade de informações aqui é absurda. Relevância para todas as culturas. Tudo isso aqui ainda são informações. Os evangelhos, introdução aos evangelhos, vai falar sobre alguns aspectos históricos culturais que estão relatados nos evangelhos. Olha a quantidade de páginas aqui, irmãos. Tudo isso só sobre como você utilizar, apresentando o pano de fundo cultural da obra. E aqui já entramos no Evangelho de Mateus. E para finalizar o vídeo, eu quero mostrar para vocês um texto aqui que é de difícil compreensão de muitos crentes sobre a questão do batismo com o Espírito Santo e com fogo. O que isso quer nos ensinar, irmãos? Vamos lá. Pergunte ao seu pastor em algum momento: pastor, o que significa ser batizado com o Espírito Santo e com fogo? Veremos se ele terá uma resposta bíblica dentro de um contexto cultural e histórico, ou se será uma resposta subjetiva daquilo que ele acredita ser por uma perspectiva pessoal. Mas o que a cultura nos fala? Veja só. Sabemos que o relato de quem falou foi Yohanan, o imersor, ou João Batista, escrito por Mateus. Homens que eram judeus e conheciam sobre cultura. Olha o que o texto está querendo dizer.
Evangelho escrito por Mateus, capítulo 3, verso de número 12. Como a mesma palavra grega e hebraica podem significar tanto espírito como vento, a imagem do vento e do fogo de 3:11 continua aqui. O processo de joeirar o trigo era conhecido por todos os judeus da Palestina, especialmente os lavradores. Eles jogavam o trigo colhido para o alto e o vento separava a palha leve do grão pesado. A palha não podia ser consumida e costumava ser queimada. Outros autores também descreveram o dia do juízo como uma colheita. Aqui nós temos Esdras 4:30 ao 32, Jeremias 51:33, ou os ímpios com a palha, fazendo a comparação dos ímpios com a palha, Isaías 17:13, Jeremias 13:24, 15:7, etc. O fato de que o fogo é fogo que não se apaga indica algo além da breve queima da palha, algo bem mais terrível, segundo relata Isaías capítulo 66, versículo 24. Na verdade, João pressupõe a perspectiva sobre o inferno mais severa entre as propagadas em seus dias, já que não havia consenso na tradição judaica sobre a duração do sofrimento dos ímpios após a morte. E aqui veja Gehenna no glossário. Vocês podem conferir aqui que o nosso conhecimento é amplificado diante de uma obra como esta, porque você tem a consulta diretamente dos textos originais, para que assim você possa fazer uma exegese de excelência. Lembrando que o link para você adquirir essa obra excepcional está aqui na descrição do vídeo. Adquirindo pelo link, você estará abençoando o nosso canal. Desejo que Deus possa te abençoar e espero você no nosso próximo vídeo.